Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo LUG11. É o Lugo, Fundo de Investimento Imobiliário, Fundo Residencial. Então tem um tempo que a gente não fala aqui do LUG11, então a gente vai ver aqui qual é a performance do fundo. Acho que a gente não fala desde o ano passado, inclusive. E é um fundo bem interessante, né, para quem quer aí chegar o mais próximo de aluguéis, aí, né, de quem pretende ter casas ou apartamentos, ou mudou de ideia e começou a investir em fundo imobiliário, esse é o que mais se aproxima, né, do que a gente pode aí comparar a viver de aluguéis, né, porque esse trabalha com aluguéis residenciais, né, prédios, né, apartamentos para famílias, né? Então, a gente vai falar hoje do Lug11, beleza? Então, se você gosta desse tipo de assunto, investe ou quer investir em fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs, a gente só fala isso aqui no canal. A gente tem começado a falar também de ações, mas o carro-chefe são fundos imobiliários, fundo de investimento imobiliário, fiagros e FIINFRAs, tá beleza? Se inscreve no canal, não perca tempo, agradeço aquele que já é inscrito e também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto. Vamos lá então? Vamos falar aqui do LUG11, relatório de junho, fundo que tem como característica e objetivo oferir ganho de aquisição e exploração comercial de empreendimentos de natureza residencial e é o primeiro fundo residencial 100% de aluguéis no Brasil. É o 100% de aluguel. Outro fundo que a gente costuma falar aqui é o JFLL11, que é um fundo de residencial, mas é um pouco alto padrão, tá? Foge um pouquinho da realidade do brasileiro. Esse aqui é um pouco mais dentro da realidade. Bom, características do fundo, né? Como é que te costuma sempre falar, o fundo é gerido e administrado pelo Inter, né? Banco Inter, né? Razão social, lucro, fundo de investimento imobiliário. Quem é o administrador, que também é o gestor, é Inter DTVM, público-alvo investidores em geral e tem uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido, tá? Isso aí inclui administração, gestão e também administração imobiliária. Eu não tenho ainda o LUG11 na carteira, mas já estou pensando aqui em adquirir. O fundo ele está muito abaixo do valor patrimonial, como a gente vê aqui, ó, encerrou junho a R$ 75 praticamente, mas o valor patrimonial dele é 117,50. Esse é o valor de mercado, um pouco mais de 84 milhões de reais, e o rendimento distribuído, o último, foi de 59 centavos por cota, tá? Essa é a média que o VUG distribui. Inclusive, é um fundo que tem uma característica interessante, né? Porque os contratos são de curto prazo, normalmente de 3 anos, né? Semelhante realmente ao contrato de aluguel. E também é um fundo que, como ele tem uma pulverização bem grande de contratos, sempre está sendo corrigido ali pela inflação do aluguel, né? Então, as receitas são sempre bem atualizadas, né? Por conta da correção monetária pela inflação, beleza? Diferentemente daqueles que têm alguns contratos, né? Que normalmente os contratos ficam ali esperando 12 meses, né? E aí, às vezes, corresponde a uma receita bem grande do fundo que demora a ser corrigida e acaba que a receita fica ali esperando a atualização por 12 meses, né? Esse aqui, como ele tem uma pulverização bem grande, todo mês tem contrato sendo reajustado. E o dividend yield está em 9,44%, o yield do mês foi 0,79, que é um bom yield, tá? Acima de 0,7% já está bom tamanho, né? Isento de imposto de renda, todo mês cai. E o fundo está com quase 8 mil cotistas, tá? O fundo que está com uma vacância de 13%, inadimplência de 0,32%. Isso aqui sempre vai existir, né? Tem uma rotatividade bem grande tem uma rotatividade, né, média ali em torno de 5 a 7% de contratos, né, mensais, ou, acho que é mensais. E a inadimplência também, são diversos contratos, normalmente inadimplência vai fazer parte aqui sempre do relatório. O total de unidades atualmente, eu tenho mais de 400, tem na verdade 490 apartamentos, e o patrimônio líquido do fundo atualmente 132 milhões de reais.
Aqui teve fala os destaques: aumento de dividend yield para 9,4%, aumento de 95% dos números de cotistas nos últimos 12 meses, então aumento considerável, né? E o aumento dos dividendos atualmente para 59 centavos. Ele fala que sobre o cenário macro, que já está atualizado, né? Já está desatualizado, maio já passou, já saiu de junho, que foi de 0,21%. Então, esse valor aqui da inflação já está desatualizado. Fala também sobre a manutenção da Selic e fala dos resultados do fundo, que distribui então 59 centavos, representando um aumento de 3 centavos por cota em relação ao último mês. Então teve esse aumento aí significativo, né? 9,4% é o dividendo generalizado, ele encerrou a quase R$ 75 ao preço de mercado. Em relação aos ativos, aí teve uma receita bruta de quase R$ 1 milhão, foi em torno de 930 mil reais, e o resultado líquido foi de 670 mil reais. O fundo distribui então esse resultado líquido. É, e o fato relevante do dia 21, ele fala aqui sobre o desconto. Considera o desconto de 50% a taxa de administração, consultoria e comissão referente ao mês de maio até dezembro de 2024. Então, aquele valor lá de taxa de gestão de administração que é pago, né, para o gestor, o administrador e o administrador imobiliário, está aí então com 50% apenas sendo pago até dezembro de 2024, beleza? Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui para baixo para o que interessa. O fundo está com histórico de rendimentos, né? Teve um aumento agora de 56 para 59 centavos. E esse aumento ele acaba sendo, se não tiver nenhuma surpresa, nenhuma vacância excessiva, nenhuma inadimplência mais relevante, a tendência é sempre aumentar, como eu falei, todos os meses, né? Praticamente tem contratos sendo reajustados, né? E o que a gente verifica ali é que sempre a receita está bem ajustada né, às correções inflacionárias, beleza? E o que a gente verifica, ó, 2022 foi de 8,4 milhões, 2023 10,2 e agora primeiro trimestre de 2024 2,6 milhões e segundo trimestre de 2024 2,7, quase 2,8 milhões de reais. O resultado de caixa, então esse sim, né, dependendo daqui das situações pontuais de despesas, por exemplo, não recorrentes, pode ter impacto aqui dentro desses resultados de caixa, tá? E o que a gente verifica aqui é que o fundo está bem, está equilibrado em relação aos resultados. Está ali normalmente fazendo alguma retenção de receita, né? Não distribuindo, porque o fundo tem a obrigatoriedade de distribuir 95% do resultado de caixa, né? O mínimo semestral. E então o fundo então segue aí fazendo, né, as suas alocações, às vezes distribui, né, para complementar e manter um nível de distribuição ali, né, em torno de 0,75 a 0,80% normalmente é o que o LUG distribui aí mensalmente. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar alguns números, né? Alguns números aqui. Isso aqui são alguns gráficos de mercado, que é o volume negociado. O fundo tem uma variação aqui em relação ao volume negociado. Teve aqui uma excepcionalidade em março, que como eu não acompanhei, não sei o porquê que teve essas excepcionalidades aqui de negociação. Mas esse mês de junho foi de quase R$ 1 milhão de volume de negociação mensal, tá? Esse é o volume mensal de negociação, um fundo pequeno, então o fundo negociou esse valor aí no mês de junho. Então, é um fundo que tem baixa liquidez, esse é um ponto negativo, baixa liquidez, né? Então, para que se você quiser o fundo para longo prazo, é um fundo que você praticamente não vai ver o ponto da liquidez, tá? Mas a liquidez é importante para o fundo ficar bem precificado no mercado, né? E o que a gente vê aqui, ó, teve um aumento na quantidade de cotistas, né? A gente verifica, saiu de 4.103 em julho do ano passado para quase 8.000 em junho desse ano. E aqui é o portfólio que teve um acréscimo, né? Dentro desse período aí que a gente não leu o relatório, o fundo adquiriu aqui o Inter Residence, 11,3% do portfólio do fundo, né? Então o fundo adquirindo mais um imóvel agora com 5 condomínios residenciais dentro do seu portfólio.
E o que a gente verifica aqui, ó, que a maioria dos locatários são locatários pessoas físicas, né, quase 95% são locatários pessoas físicas, o fundo que tem a maioria dos seus empreendimentos no Paraná, e aí tem também agora em Minas Gerais e em São Paulo. Mais para baixo tem outros números, né, que a ocupação dos empreendimentos, a gente vê que o Cipreste é quase 95%, assim como é a Covile também dentro dessa média. O Lindóia, que teve uma vacância bem relevante agora nesse último trimestre, né, saindo de 93% para 79% de ocupação, realmente teve uma queda bem relevante. E aqui no Cenário também teve uma queda nesse trimestre aqui em relação à ocupação. Já o Interresidência também teve uma queda de maio para junho, bem relevante também na ocupação. Vamos ver como é que vai ser o resultado de caixa de julho, né? Com essa baixa na ocupação, que atualmente agora está com 86%, quase 87% de ocupação, 13% então de vacância. Isso aqui né, o comportamento dos distratos, ó, em média ali entre 5, né, 4, 3, 6, né, picos aqui é 7,7% de distratos, isso aqui todos os meses, né, porque são muitos contratos, são 490 apartamentos, né, alugados, então se todos estiverem locados, 490 contratos. Contratos a serem corrigidos, é o que eu falei, todo mês contratos estão sendo corrigidos, então a receita está sempre bem atualizada, né? Está sempre corrigindo todos os meses as receitas dos contratos, né, pelo IPCA. E esse é o cronograma de vencimento, essa é a questão. A característica dos aluguéis faz com que os contratos sejam de baixo período, né? Normalmente 3 anos é aí o que se pratica no mercado. Esses são os condomínios, o Residencial Lugo Cipreste, então aqui o fundo tem 100% de participação nele. O outro aqui em Curitiba é o Lugo Ecoville, também o fundo tem 100% de participação nele. Lugo Lindóia, lá em Curitiba, também 100% de participação. E esse aqui é o Lugo Cenário em Campinas, São Paulo, 100% também detido pelo fundo. E o Lugo Inter Residência, lá em Minas Gerais, outro também 100% detido pelo fundo, ou seja, o fundo detém participações integrais em todos os imóveis do seu portfólio, em né, todos os apartamentos, então, dos condomínios são do Lug 11. Beleza? Então, isso aí é o relatório gerencial do fundo. Aqui algumas, né, aqui o glossário, né, algumas informações aqui a respeito de alguns termos, né? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixe o seu like, tá? Deixe seus comentários a respeito do Lug 11. É um fundo bem interessante, é um fundo muito regular, vamos dizer assim, apesar da quantidade de contratos, de extratos que a gente vê aqui, ocupações, né? Então, mas é um fundo bem equilibrado, vamos dizer assim. Não tem muitas surpresas em relação às suas distribuições, mantém uma distribuição ali acima de 0,7%, né? E é um fundo que eu estou acompanhando já há algum tempo aqui, porque eu não tenho fundo residencial dentro do meu portfólio e pode ser aí então próximo, né, a eu adquirir. Claro, não quero aqui fazer nenhuma indicação de compra nem de venda, mas realmente se eu comprar, próximo relatório gerencial, eu vou falar que eu sou cotista desse fundo, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.